Tô com aquele frio na barriga de como tem muito tempo que a gente não grava. Deu uma pausa, pequena pausa aí. Aí tô com um frio na barriga pra gravar, você acredita? Uai, Foi o primeiro encontro. Como é que... Não tem muito tempo, não. A gente parou de gravar tem 4 semanas já? Será um mês? Não, porque eu viajei dia meio de julho. Não é meio de agosto ainda, deve ter umas 3 semanas. 3 semanas sem gravar. É. Mas estamos de volta, pessoal. Olá. Muito bom. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acho muito legal de colocar na mesa, que é a possibilidade real de desenvolver a meditação, a atenção plena e principalmente, cara, abordar essa questão que hoje assola uma galera, que é ansiedade, depressão, sofrimento mental, angústia em geral, problemas de relacionais, cara, porque tudo isso vai desaguar aonde? No equilíbrio mental, né? Sem, claro, passar por aquela ideia da promessa da fórmula mágica. Sabe como é que é? Sim. Não é isso. Tô com aquele frio na barriga. Aqui vai, né, descrevendo onde é que a gente pode chegar. Então pode dar a impressão para quem não conhece, assim, pô, esses caras estão falando de uma coisa que da terra da Alice e dos Pais das Maravilhas, né? Mas não, cara, é muito real, muito real. E o papo de hoje, eu acho que vai ser muito bacana por isso, porque a gente vai poder desenvolver esses temas, sabe? E trazer essa possibilidade, porque é uma tecnologia, Sim. sabe? Tipo uma ferramenta assim, tecnológica que você tem na mão. Então, é uma tecnologia que você pode usar, aplicar, cara, na tua vida, velho. Aumenta o som e abre a mente. Chegando mais um Áudio Zen. Sim. Eu sou eu tô aqui vivendo isso dia a dia, ué. Desde a gravação do curso, tô aqui hoje, tô colocando esse desenvolvimento, realmente reconhecendo dia após dia o que é capaz de fazer com a pessoa. Então tá, 3 palavras. Se você fosse enumerar 3 palavras que sintetizam a sua experiência com a meditação. 3 palavras que resumem toda a experiência que o Lucas teve com a prática de meditação e atenção plena. Quais seriam as 3 palavras, cara? Velho, o reconhecimento eu acho que é o mais profundo pra mim. Reconhecimento de quê? De tudo. Da felicidade, da tristeza, da raiva, do ódio, de tudo. Qualquer situação que eu passo, eu hoje consigo reconhecer. Então, se tem algum problema dentro dela, que a gente já falou sobre isso aqui, que antes eu poderia talvez explodir, não saber controlar, hoje eu reconheço, e eu reconheço a ponto como se tivesse uma terceira pessoa aqui, tipo assim, olha, você, num tempo atrás, você surtaria, você agora, nesse momento, estaria xingando. Aí hoje eu consigo me pegar, como se eu estivesse me pegando, vendo numa terceira pessoa. Reconhecimento eu acho que é o mais profundo pra mim. Então, tipo, observação de si, né? Sim. Reconhecimento. É errado falar nessa terceira pessoa? Não. Eu sinto como se fosse muito isso. Tá como certo, se eu tivesse realmente uma visão atrás de mim, olhando eu com a situação. É a famosa testemunha da cena. Velho, é bizarro isso, porque isso daí eu fiquei preso em muito tempo só nessa situação, sabe? E eu tô nela até hoje. Parece que você não consegue desenvolver muito dentro desse aspecto de você se ver dentro da cena. Parece que é só uma coisa que você tem que acostumar, porque é uma coisa estranha. Ela nunca passa. Mas ela acostuma... Você vai se acostumar. E você vai desenvolver cada vez mais a habilidade de se ver na cena com menos estranheza. Entendi. Hoje eu tô com estranheza. Hoje, assim, né, desde o início. No início, eu comecei a me cobrar muito. De eu tá vendo isso e quando eu não conseguia resolver a situação, ou, por exemplo, repetir o mesmo caminho errado, eu me frustrava demais. Tipo assim, nossa, eu tô vendo que eu tô fazendo merda e tô fazendo merda. Porque você juntava o reconhecimento com o julgamento. Sim. Você via, tirava uma foto da cena, né? Mas você acrescentava o julgamento. Mas o julgamento, de certa forma, é necessário, não? No treinamento, não.
O julgamento é um fardo, é um peso desnecessário no treinamento. Mas nem o julgamento de, eu melhorei, eu desenvolvi isso, eu reconheço que eu melhorei em Cara, algum aspecto. reconhecimento é diferente de julgamento. Acho que reconhecimento é uma boa palavra. Eu reconheço que eu tenho algo para melhorar. Mas o julgamento traz o peso que você sentiu. Traz a estranheza que você sentiu. Mas o eu entristecimento. Eu gosto, na verdade, de me colocar naquilo que eu vivia antes e tipo, velho, olha, por que eu demorei tanto para acordar e eu consegui entender qual que era aquela dor de antes e colocar em hoje e falar, não tem mais dor. Não, mas então vamos esclarecer o que eu estou dizendo como julgamento. Porque essa parte é importantíssima no treinamento. Essa técnica de ausência de julgamento. Sim. Ou pelo menos a amenização. A gente sabe que é difícil de excluir todo o julgamento, principalmente nós ocidentais que nascemos no berço de uma cultura que ajuiza valores o tempo todo. Sim. Ok, mas o que eu quero dizer com julgamento? É esse acréscimo de uma discriminação, por exemplo, de certo e errado, que traz uma culpabilidade. Então, todo esse ajuizamento condenatório, que fala assim, pô, eu acertei, pô, eu errei, pô, isso é certo, pô, isso é errado, pô, deu bom, deu mal, deu ruim, eu não presto, eu sou um fracassado. Esse ajuizamento de valores costuma sair aonde? Costuma desembocar aonde? Na frustração. Porque você vai julgar e outra, olha o perigo disso. De repente você começa a virar uma metralhadora de julgamento alheio. Sim. Julgar pessoas, julgar situações, Sim, entende? sim. E aí você começa a classificar entre o mundo bom, ideal, e o mundo errado, mal, de pessoas ruins. Isso não é legal. Então, é esse julgamento. Agora, o reconhecimento, né? A minha visão lúcida da situação, do tipo, pô, eu fazia isso que não era legal, né? Ou eu fazia isso cuja consequência trazia algum aspecto de desequilíbrio. Sim. E agora eu faço menos. Sim. É uma constatação. E aí já entra na minha segunda Palavra que resume. na minha segunda palavra, que é a presença. Presença. Cara, isso pra mim tá sendo uma coisa fantástica. Eu consigo enxergar gosto em tudo ou não enxergar gosto em tudo, sabe? Eu consigo realmente sentir tudo o tempo todo. Antes, talvez, precisava de algo específico pra me deixar animado. Eu tô numa fase, num projeto que eu desenvolvi aí de estar sem bebê, né? Sei. Então, aí eu, por exemplo, final de semana, aí dia dos pais agora, eu fui pra casa do meu pai, depois eu fui pra casa do pai da Camila, dos avós da Camila, que o pai dela tava lá, parará. E tipo, a galera, todo mundo tomando uma e eu não, e eu tava extremamente presente naquilo, sabe? Não, tô dando um exemplo por causa da bebida alcoólica, mas tirando isso, tipo, no meu dia a dia, pô, velho, é fantástico você realmente estar presente em toda a situação e da chuva ou do sol, eu consigo ver o contexto, eu consigo acompanhar a evolução dessa testemunha, entende? Então, o reconhecimento e a presença estão intimamente ligados, mas eles não são a mesma coisa. Né? E o contrário, eu posso estar cultivando, por exemplo, um estado de presença sem necessariamente estar reconhecendo as discriminações dos fenômenos que acontecem ao meu redor. Por exemplo, na meditação, existe um nível, um estado meditativo, onde você está intensamente presente, mas focado na respiração. Então você meio que foca a sua energia na concentração da própria respiração. Aí você fala, Gustavo, mas você está reconhecendo a respiração. Sim, você reconhece a sua respiração, mas você, por exemplo, reconhece menos os fenômenos que estão ocorrendo ao redor. Eles acontecem, você os percebe, porque a percepção ela não acaba, não termina, mas você é como que se você escolhesse um ponto focal, entende? Sim. Então o reconhecimento das sensações, por exemplo, ele diminui. Né? É um estado de intensa presença, mas com reconhecimento sensorial atenuado. Sim.
entende? A dor da perna, por exemplo, você fica lá 2, 3, 4 horas e ela, né, se você estivesse num outro tipo de atenção, talvez doesse mais. Sim, Mas totalmente. pelo fato de que você está presente na respiração, a dor não está ali. Várias vezes, quase todo dia, na hora de meditar, eu, tipo assim, dá uma coceira tremenda no braço, sinto uma coisinha assim no nariz, Uhum, e eu simplesmente, tipo, não faço absolutamente nada. uhum. Aí chega um determinado momento que isso Some. some. Uhum. Tipo assim, parece que... Será que realmente tinha aquilo ali ou era meu cérebro, tipo, cutucando pra ver se... Não, tinha. Mas por que some? Some pelo princípio do cultivo. Olha que louco, olha que legal essa pergunta, essa questão. A tudo aquilo que você descarrega determinada quantidade de energia, de atenção, aquilo cresce. É onde É. você foca e expande. É igual um sentimento. Brota em mim um sentimento de tristeza ou de alegria. Se eu ficar ali remoendo, lembrando, pensando, conversando com o sentimento, etc., ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas se ele brota, eu observo que ele brotou, mas eu continuo focado, por exemplo, na respiração, ele tende a dissolver. Entendi. Entende? Então, olha que louco, nós somos co-construtores da realidade, na medida em que nós acrescentamos ou não uma energia que vai dar uma dimensão para o fenômeno. Legal Aí, isso? eu acho que aí vem minha terceira palavra, então. Que por mais que também esteja muito próximo, é o desenvolvimento, velho. Porque juntando tudo isso, aí minha rotina, por exemplo, de correr, Uhum. aí eu tenho uma baita de uma dor na canela, né? A canelite. Aí tem vezes que eu só, velho, eu vou chegar até tal ponto ali da lagoa e só foco na respiração abdominal. Porque também é algo que eu consigo praticar isso correndo, caminhando. E tá tudo bem. Uhum. E a dor some, Uhum. sabe? E com isso, eu reconhecendo isso, eu estando presente nisso, e eu só evoluindo cada vez mais, eu tô me desenvolvendo. Transformando. Tô me transformando. Então, transformação. Vou Transformação. mudar para transformação. Eu prefiro transformação, sabe por quê? Ah. Porque desenvolvimento pressupõe que do estado A você vai para o B, vai para o C, e vai para o D e assim por diante, né? Sim. Transformação nem sempre. Você pode ir do ponto A para o ponto G sem passar por B, C, D, etc. É legal isso, né? Sim. Você dá um salto, é o famoso salto quântico, né? Você dá um salto sem passar pelo intermediário. Aham. Aí você transformou. Aí você, cara, como é que eu cheguei aqui? Não sei, eu sei que eu cheguei. Por exemplo, já pensou sobre isso? O momento do aprendizado. Por exemplo, quando você está lá na matemática ou na física estudando uma questão, sei lá, o Teorema de Pitágoras, aí você não entende, aí você fica assim, cara, mas não entendi. Até um ponto que dá um clarão. Do nada você nota muito óbvio. Ó, entendi. É tipo aquelas imagens que tem duas visões, que 50% das pessoas vê um jeito, as outras daquele outro jeito, e ninguém nunca consegue ver o jeito do outro, e quando você vê, Você, puf. como que eu não tinha visto isso antes? E aí, cara, você tem o quê? Você tem um momento que você vai da ignorância para a compreensão Sim. simultaneamente. E sem ir para o intermediário. Você não vai aprendendo assim. Não, é um clarão. Sim. Então, esse momento é muito legal. E pra mim isso é extremamente gratificante. Eu sou muito feliz com todo esse desenvolvimento que eu tô vivendo, mesmo. Só que ao mesmo tempo, de alguma forma, é um pouco assustador, sabe? Parece que eu tô traçando um caminho aqui que eu posso abrir qualquer porta e eu posso chegar onde que eu quiser, sabe? É uma coisa meio que sentir o super-homem, assim. Dá uma sensação disso. Não sei se antes eu ficava muito apegado às pequenas dores, sabe? E sofrendo com antecedência em tudo, ou com só realmente com um sofrimento completamente desnecessário. Hoje, como eu não tenho eles, fica uma coisa tipo muito leve, velho. Se tivesse para ter uma quarta palavra, essa seria a leveza, sabe? Você pode colocar com presença leve. Porque mas é diferente. Tem a presença, ligado, porque não, tem a tô presença ligado. que é pesada pra caramba. Que tipo assim, nossa, eu não gostaria de estar sentindo isso. De talvez algo muito impactante.
mas a leveza de uma situação que antes poderia ser muito pesada, que hoje não é. Que não incomoda, né, e tal. Você passa por ela com uma dor, com uma coceira, né? E olha que legal, esse é um ponto que eu acho muito interessante de perceber, que todas essas transformações que nós estamos falando, as experiências, elas acontecem conosco na meditação, em um nível individual, de sensação. Então, a mesma, vamos chamar assim, transformação de superação que você tem com a coceirinha do nariz, com a dor na perna, que você percebe ela aparecendo e você volta para a respiração e transcende aquilo, o mesmo princípio acontece quando você faz uma transcendência maior, emocional, por exemplo. Velho, é tudo na vida, ué. Você pode utilizar isso para qualquer aspecto da sua vida. Eu não estou falando de utilizar, olha só a sutileza. Não é utilizar, ele acontece por si só. Não, é o princípio que rege essa pequena transcendência da coceira, é o mesmo princípio que regerá a transcendência de uma grande emoção, por exemplo. Ok. Entende? Sim, sim. E aí eu estou dizendo que tudo isso é um laboratório. Sim. Então a transcendência da coceirinha do nariz, ela não é inútil. Porque muitas pessoas estão conectadas hoje na cultura do imediatista, do prazer. Né? Qual é a postura que me dá maior prazer? Qual é a situação que me confere maior prazer e etc. E aí é desprezado um aspecto de um treinamento que vai na raiz do quê? Na raiz da construção de realidade. Sim. Quando você transcende uma coceirinha, você está treinando a transcender uma emoção. Sim. Então, o nível sensorial, eu acho que essa é a mensagem, a nossa interação sensorial com a realidade, seja a coceirinha, seja o relacionamento afetivo com alguém ou profissional, passa pelo mesmo caminho. Sim. Que é uma relação sensorial com o mundo. Sim. Né? Algumas sensações serão físicas, orgânicas, né? Visuais, olfativas e tal, e outras sensações serão mentais. Uma sensação mental, por exemplo, de acolhimento. Sim. Uma sensação mental de separação, por exemplo. Sim. Mas percebe que a realidade ela é fundamentalmente uma interação sensorial? Totalmente. E que nessa interação sensorial existe uma possibilidade de transcender ou não, ou repetir. Né? Então eu acho fantástico esse aspecto do treinamento que revela isso para a gente, que a gente é coautor mesmo. Isso não é só metáfora, não é só uma fala bonita de Instagram, não. A gente é coautor de verdade. A cada momento que você coloca um pouquinho de energia intencional numa ação, numa decisão, numa postura, isso está construindo toda uma estrutura energética. Sim. Que daqui a pouco se manifesta em outras instâncias. Tá vendo? Sabe isso? De se manifestar e você tá acumulando uma energia ali, de uma hora para outra ela vai se manifestar? Parece que eu sinto muito isso. Sabe? Tipo assim, eu e o Vinícius corremos uma lagoa de manhã. Aí parece que a gente tá correndo, aí tipo, nossa, a dor continua. Eu tô conseguindo aumentar aqui o tanto que eu corro, mas não tá indo. No trabalho tá desenvolvendo, mas tá acontecendo isso e tal. E hoje eu falei pra ele, velho. Hoje, olha que coincidência. Eu falei pra ele exatamente isso. Falei, velho, eu tenho certeza que de uma hora pra outra a gente vai começar a ver os resultados. Os resultados que a gente fala lá, não cabe citar aqui, mas esses tal resultados nossos, de uma hora pra outra eles vão começar a acontecer. Parece que eu consigo sentir esse acúmulo de energia, só meio que blindando assim pra fazer a coisa acontecer, sabe? É meio viajado falar isso, né? Não, eu vejo um princípio aí. Existe um princípio aí dentro que tem algum significado, sim, algum sentido. Não é meio viagem, não. Eu acho que tem um princípio aí, sim. Falando sério. Eu acho que tem um princípio aí que, de repente, pode encontrar um canal de escoamento. E acho que muitas pessoas vivem isso de forma inconsciente.
Elas sentem essa presença, sentem esse acúmulo de energia, sentem que o que elas estão fazendo vai resultar em uma transformação, né? Aham. E elas fazem isso também, né? Outras já fazem intencionalmente. Isso é louco, né? Porque tem dons naturais. Tem gente que sabe fazer isso naturalmente, né? Intuitivamente. E muitas pessoas, que eu diria a maioria, não sabem controlar, não, controle não é uma boa palavra, não. Não sabem lidar, manusear, utilizar essa energia. Mas então você já está partindo de que essas pessoas reconhecem que existe uma energia. Quais pessoas? Essa maioria que você falou aí. Porque eu não acho. Não, eu não acho que elas reconhecem, eu não acho que a maioria das pessoas conversa em termos de energia sutil e fala que tem uma energia. Eu não acho isso, não. Pois é. Não. Pois é, eu conversei com alguns amigos recente e tipo assim, não, velho, como é que você consegue acordar cedo assim? O que te faz continuar olhando como se eu fosse doido, sabe? Uhum. Você acorda 4h30 da manhã, por quê? Mas como é que você faz? Nossa, se eu conseguisse fazer isso, meu dia ia adiantar demais, eu ia conseguir fazer isso, conseguir fazer aquilo. Uhum. E eu, tipo, velho, sua rotina é muito mais fácil do que a minha pra você fazer, sabe? E eles sequer têm essa percepção. Uhum. Tipo, não sou capaz, não... Sendo que é normal, velho. É uma coisa que todo mundo consegue. Tô dando um exemplo de acordar cedo, mas você consegue colocar isso em qualquer aspecto da sua vida, velho. Ah, tá. Entendi o que você está falando. Esse recrutamento de intenção, de energia para realizar uma coisa. Vamos colocar em realizar uma coisa, né? Tá, mas tá. pode ser, por exemplo, para lidar com um sentimento. Mas é uma coisa também. Realizar uma coisa. Então, Né? Essa capacidade de foco, de falar assim, cara, eu quero fazer isso. Sim. E para eu fazer isso, eu preciso de acordar cedo. A ideia eu acho que o foco é o mais impactante do que correr a lagoa de manhã, sabe? Uhum. A ideia de você realmente ter foco em qualquer coisa que você quiser. Você sabe que eu sempre comparei a atenção plena como uma lupa? Lupa, sabe? Sim. Sherlock Holmes. Lupa, né? Você fez uma cara aí, pô, será que você sabe o que é uma lupa? Sei, pô. Você tem uma lupa aqui? Tem não, velho. Eu tinha. Uma lupa é uma lente convergente, né? Sim. Então, aí eu falava assim, cara, é o seguinte, eu sempre usei essa metáfora, né, que é da ótica. A concentração, imagina assim, eu vou concentrar uma energia. Aí você pega, então, um feixe de raios de luz, né? Pá! Esse feixe de raios de luz está concentrado ali. Uhum. Só que tudo que é concentrado, para ser efetivamente, para ter resultado efetivo, tem que ter um foco. Então, aí a lupa, o que ela faz? Ela pega esses raios que são paralelos, e no que os raios atravessam a lupa, eles convergem para um único ponto aqui, ponto de convergência. Então você tem os raios que estavam previamente ali propagando no espaço, concentrados num feixe, e ao atravessar a lupa, eles vão para um ponto, e ali se você pôr um papel, ele queima, por sinal. Sim. Né? Então, eu sempre comparei a atenção plena como uma lupa convergente. Sim. Um instrumento ou uma postura ou uma forma de lidar com a própria energia, cujo resultado é a concentração da sua própria energia. Sim. Então, quando você fala assim, cara, eu vou manter para acordar às 4h30 todas as manhãs, você está convergindo, fazendo convergir a sua energia naquele ponto focal, de acordar às 4h30. Aí você fala, bom, tá, mas além disso eu preciso de beber tanto de água por dia, eu preciso de correr, eu preciso de trabalhar, eu preciso de, etc. E aí você vai tendo então pontos de convergência. Sim. O que eu acho que falta pra galera é essa lupa. Sim. É saber lidar melhor com essa situação, com essa questão de fazer convergir a energia. E aí a energia que não converge fica dispersa. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, agora eu estou aqui gastando uma energia aqui, e não tem resultado eficiente. Então, aí vem um princípio legal. Se você não sabe convergir a sua energia, você não vai ter resultado. Então é isso, essa habilidade de fazer convergir a sua energia. Se você não tem esse instrumento na mão, cara, é difícil. E aí eu acho fundamental treinar a atenção plena. Então, sem mimimi, né? A gente tem um curso, tem um treinamento para isso. Quer dizer, ele é proposital.
O curso é uma ferramenta real, cara. Ele foi desenvolvido com o propósito de permitir, de fato, que você, por exemplo, desenvolva sua atenção plena. E o que eu ganho com isso, Gustavo? Porra, desenvolvendo atenção plena, você vai ter uma eficiência de atuação na sua realidade maior, sem dúvida, porque aumenta a presença, aumenta o reconhecimento e aumenta o quê? Aumenta o quê? A eficiência. E pra quem que é, velho? Quem que você acha que é o público pra isso? Você acha que o mundo inteiro pode fazer o curso? Pra quem que você acha que pode viver tudo isso, sabe? Cara, existe uma persona específica? Cara, eu no começo achava que o mundo inteiro podia fazer meditação, devia fazer meditação. E eu acho que, quanto mais pessoas fizerem, melhor. Com a experiência, com a maturidade, eu fui percebendo que tem alguns elementos que são necessários. Primeiro deles, a pessoa tem que querer fazer o curso. Primeiro deles. Segundo, tem que dar o tempo e a energia dela. Tem que recrutar uma parcela do tempo e da energia para investir nisso. Então, tem que ter esses dois fatores de base. Agora, tirando isso, tá? Tirando isso. Então, assim, cara, eu acho que hoje, qual seria o perfil da pessoa para a qual o treinamento encaixa como luva? A pessoa que tem muitas atribuições de trabalho, que é demandada, então por isso está sob tensão, pressão, ansiedade. Tá? A pessoa que tem essa vontade de se conhecer e não sabe como. Já li muito livro, já ouvi muita palestra, mas como é que eu ponho a mão na massa? Como é que eu faço isso acontecer de verdade, na prática? A pessoa que tem alguma conexão com o sofrimento mental dela. Poxa, eu tô com insônia, eu tô com um relacionamento que não tá legal. É o laboratório para ela colocar isso à prova. Então eu acho assim, hoje, com a minha maturidade, o melhor perfil para treinar a atenção plena são as pessoas do mundo real que estão vivendo dificuldades relacionais, de ansiedade, de insônia, dificuldades para transitar nesse mundo desafiador. Sim. É o mundo real, não é um mundo de rede social, né? Mundo real. E não é um mundo só para monges, não é um mundo só para pessoas que praticam o budismo. Não. São pessoas que vivem um mundo real. Pessoas que estão transitando no mundo real e que, se souberem ou se soubessem que tem uma ferramenta como a atenção plena, que ao ser cultivada vai permitir que elas tenham muito mais eficiência nas ações, nas decisões, cara, essas pessoas já estariam praticando há muito tempo. Sim. Elas não sabem disso. Sim. Eu quero puxar para um outro lado, velho. Eu sei que você não é... A gente já conversou um pouco disso, eu sei que você não é muito... Talvez você não concorda muito com isso, mas eu sinto que, como eu me vejo aqui vivendo isso, eu gostaria de querer acreditar que também um cara de 26 anos de idade também é esse público para isso, sabe? Sabe qual é a questão? Não é um problema, mas é uma questão do cara de 25 anos de idade. Sabe qual é? É que ele ainda não, assim, a maior parte, né, das pessoas nessa idade, sim, não despertou para a questão do conhecimento ainda, do autoconhecimento. Velho, beleza, ok, mas tá com aquela angústia de querer algo, de querer abraçar o mundo, e com isso você dá muito soco em ponta de faca, velho, e não tem necessidade. Quando você pega um treinamento desse que você... Eu sei que não é correto afirmar assim, mas as coisas vêm mastigadinha. Você consegue digerir melhor as coisas que batem em você, velho. Consegue. Mas aí é um engano, sabe por quê? A pessoa tem que ter dado uns murros em ponta de faca primeiro. Se você entregar isso limpinho, mastigadinho para quem ainda não entendeu o valor... Não vem mastigadinho, não. Você vive, é vivido, não tem nada. Agora, quando você lidar com uma situação assim, você vai fazer isso. Não tem nada disso. Só então, quando você tem um mapa, aí você vai atrás. Mas por que a pessoa vai atrás se ela não tem um porquê ir atrás? Mas tem um cara de 26 anos, ele tem um propósito dele já. Mas geralmente, esse é meu ponto, geralmente esse propósito está associado a outras questões, a outros valores, a outros temas. Eu tô falando como Lucas também, né? Lucas no mundinho do Lucas. Talvez a grande maioria não é isso. Tanto é que eu me sinto muito deslocado em porrada de coisa na minha vida. Você pode saber que não é isso. Mas eu quero deixar a mensagem aí, velho, pro cara de 26 anos de idade, pro cara de 20, que
tá aí querendo abraçar o mundo, correr atrás de tudo, desenvolver no profissional, ganhar dinheiro, conquistar a liberdade dele, sabe? Lidar com problemas familiares, desenvolver a vida sozinho e realmente se ver fora dessa bolha escrota de rede social, desse mundinho perfeito que todo mundo sabe que não é isso. Cara, isso é pra essa pessoa sim, velho. Não, eu sei Eu que sei que tem alguma dessas pessoas aí que vão me escutar, então isso é pra ele, sabe? Não, eu sei que cara, a minha primeira experiência com grupo, então chupa essa manga. A minha primeira experiência com grupo de meditação, que foi no ano de 2001, fazem 20 anos esse ano, foi com um grupo de alunos de física que eu tinha e que tinham, pasme, 15/16 anos de idade. Eu dava aula para o ensino médio de uma escola em Belo Horizonte, uma escola particular, e num dado momento eu vi assim, cara, essa molecada podia fazer meditação. Eles tinham 15/16 anos. Talvez um pouco antes dos 25, é até melhor, né? Porque com 15, 16 anos você não tem ainda essa liberdade dos 25, 26 e tem questões da adolescência para resolver. Sim. Talvez também seja um ponto sensível. Sim. Tá? Mas foi uma experiência formidável. Sim. Esse grupo durou 3 anos e depois que ele terminou, e só acabou porque eu fui para a Alemanha, até hoje somos amigos, cara. Olha que fantástico. Nós velho. íamos viajar esse ano para comemorar os 20 anos para Namíbia. Não fomos por causa do Covid. Sério, velho? Sério. Nós já fizemos várias viagens juntos. É uma turma grande? É uma turma de umas 15 pessoas. Que isso, velho? Que legal. Eram 30 e dos 30, um núcleo de 15, 20 Estão pessoas. até hoje nesse... A gente tem um grupo de Telegram, a gente tem encontros. Eles estavam aqui, eu te chamei no último final de semana para você vir conhecê-los. Sim. Alguns estavam aqui. Cara, que fantástico, velho. Então, assim, eu tanto acredito nisso que a minha primeira experiência foi com adolescentes. Sim. Agora, foi uma situação específica. Eu estava lá numa figura também num momento para eles diferente. Eu Sim. era um professor de física, Sim. então eu tinha uma abertura para entrar. O meu discurso era ouvido. Sim. E quando eu cheguei na sala de aula falando de meditação, o povo pirou. Assim, pô, esse cara é muito legal, porque ele vem aqui para a sala e ao invés de socar na gente fórmula de física, ele fala de meditação, de transcendência. Eu entendo que seu papel ali de abordagem é muito mais fácil do que hoje. Abriu portas. Uma coisa no digital. Mas eu, mesmo assim, eu quero deixar a palavra aqui, porque eu enxergo que, sei lá, se uma pessoa escutar isso e falar, pô, velho, que legal que esse cara tá falando, sabe? Não, legal também, eu também acredito nisso. E tomara que isso aconteça. Não quero deixar aqui a imagem que eu sou contra eu sei que pessoa não. de 25 anos Sim. praticar de jeito Sim. nenhum. Mas então vamos focar no quem que é o público real, assim. Eu acho que hoje quem está buscando e vai encarar isso de verdade é quem tem 30 anos para cima, 35 anos para cima. Você falou as pessoas que têm uma determinada bagagem, né? Que seja profissional. Não, bagagem não. Que tem uma vivência já com o sofrimento, com a questão da vida. Ok. A pessoa já foi para o campo da vida, já tomou umas porradas, já quebrou a cara algumas vezes e já viu que não tem fórmula mágica para a vida e que ela vai ter que desenvolver a partir dela mesma as ferramentas. Sim. Aí essa pessoa que já sapateou, que já, sabe, escorregou, já caiu, já levantou, tá no fight da vida, pô, essa pessoa, ela, na hora que ela encontra essa pérola, porque é uma pérola da meditação, da atenção plena, ela sabe valorizar. Sim. Aí ela vai recrutar uma parte da energia dela, uma parte real do tempo dela, para praticar, para fazer. Sabe? Então eu acho fundamental que tenha esse envolvimento, essa conexão, que tenha essa ligação, tá? Do momento da pessoa com essa prática. Pô, Gustavo, isso pode rolar aos 20 anos? Claro que pode. Claro que pode. Mas em média, nós estamos falando aqui em média, quem é esse público? 35 anos para cima. Você acha que é quanto o homem quanto a mulher? Quem que você acha que é? Cara, não acho, tenho certeza. A estatística me mostra que as mulheres estão deslanchando, velho. As mulheres estão dando banho nos homens no que tange o autoconhecimento. A cada palestra que eu fazia, a cada curso que eu dou, tipo, 80% mulheres. E isso já tem 20 anos. Por que isso, Ana? Por quê? Por que eu acho, tá bom? É achismo meu, mas muito embasado na minha prática e na minha experiência, tá? A mulher
tem um lado intuitivo mais aflorado. A mulher sabe reconhecer esse lado mais sensitivo que ela tem. E por ter esse lado intuitivo, a sensibilidade, a delicadeza de olhar para uma questão e ao invés de uma forma abrutalhada, atropelar, ela quer resolver, ela quer conversar, ela quer entender. Então ela tem uma paciência inerente a fazer meditação. Sim. Né? Ela tem uma energia com ela, que é a energia yin, né? Tem a yang e tem a yin e yang, né? A energia feminina yin dela já é naturalmente meio que um ninho para ela praticar meditação. Então ela, ao praticar meditação, ela se sente inclusive no lugar dela, porque a meditação ela é intuitiva, ela faz brotar uma energia mais sensitiva, mais sensível, ok? Sim. Então assim, as mulheres estruturalmente já estão assim mais preparadas para isso. Por causa da energia. Mas e os homens, Gustavo? O Buda era um homem. Claro, há grandes monges, óbvio, grandes monges, grandes mestres que são homens, que encontraram esse ponto dessa energia sutil e exploraram isso. Então os homens também, claro, têm essa energia. Porém, numa sociedade como a nossa, onde culturalmente a figura do homem ficou sempre relegada ao futebol, a coisas do tipo, mais grosseiras, né? Sim. A beber na rua e tal. E foda que é verdade. É uma verdade, né, cara. velho? Não tô, E é triste pra caramba. não tô pintando aqui um quadro dramático, não é uma verdade, Sim, né? sim. Então, assim, nessa sociedade, o papel do homem ficou relegado ao quê? Às coisas brutas, trocar Sim. pneu, Sim. né? Carregar nota de massa, Sim. né? E a mulher, devido a uma situação cultural, né? Ela também teve essa questão mais próxima para ela de resolver as questões emocionais do lar, Sim. entende? Bom, o fruto de tudo isso é que hoje, de fato, as mulheres estão dando banho nos homens, no que tange autoconhecimento. Elas estão buscando mais, estão praticando mais, estão querendo desembolar essa parada. Então, se você aí, ó, mulher, 35 anos, tá aí, ó, com uma vida atribulada, com demanda, pressão, com relacionamento para resolver, com um pouco de ansiedade, cara, meditação é um prato cheio para você. Por quê? Porque você já tem uma energia natural feminina que é propícia à meditação. E aí você vai desenvolver o quê? A atenção plena. E com a meditação e a atenção plena, a chance de você conseguir superar e transformar os desafios é enorme. Cara, um curso 100% digital. Um curso que está na plataforma muito bacana, com 30 aulas, videoaulas, tá? E que vão te levar aí mais ou menos ao quê? 2, 3 meses de prática e treinamento. O nível de eficiência desse curso é elevadíssimo. Esse curso já foi testado lá no TRE de Minas Gerais, com nível de redução de sofrimento mental de 75%. Cara, isso é histórico. Reduzir sofrimento mental, que é ansiedade, depressão, estresse, insônia, a 75% de redução, cara, isso é muito satisfatório. Então, assim, o curso está no formato digital, mastigado, com 30 aulas e com 3 principais módulos: observação não reativa, compreensão de causa e efeito e ação lúcida. Então, assim, tá mastigadinho. Então, Lucas, quem já tem algum contato com o nosso material, por exemplo, o cara já foi na página, visitou, viu lá o curso e tal, vale a pena experimentar o curso. Sabe por quê? São 14 dias de garantia, ou seja, o cara entra no curso hoje e tem 2 semanas para testar o curso. Se ele não gostar, ele devolve o dinheiro 100%. e tal. 100%. Então, assim, eu não vejo uma desculpa, porque tem muita gente que fala assim, Gustavo, não dá, arrumando desculpinha. Sim. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, assim, vai na plataforma, olha lá o curso, faz a inscrição e testa por 14 dias. Agora, eu não tenho nenhum caso de pessoas que entraram no curso, passaram os 14 dias e devolveram o curso. Não tem uma pessoa. Não tem. Então, assim, a eficiência do treinamento, cara, e eu estou falando isso porque a gente sabe, a gente vê os resultados com Sim. os alunos que a gente teve, com as turmas. Pô, ano passado foram o quê? 6, 7 turmas ao vivo que eu dei, né? Com cada uma com 50 pessoas. Então, multiplica isso aí. Me dá como exemplo também, pô. Você fazia parte da turma?
Não, mas me coloca como exemplo. Qual que é o seu exemplo de mim? Se você olhar pro Lucas do início e o Lucas de hoje. E aí, você não vai falar nada disso? O Lucas foi um cara que apareceu aqui no Centro Zen e aí treinou e viu que era bom pra caramba e que funcionava. Então o Lucas só tá aqui hoje, por exemplo, você só tá aqui porque você fez o treinamento, Exatamente. viu a transformação, acreditou e não só fez, você tá trabalhando com isso agora. Olha que louco. Bizarro, só por causa disso, velho. Você é o exemplo perfeito de uma transformação real. De uma pessoa que sabia zero. Cara, você sabia nada de meditação, bulhufas. Você entrou aqui, aprendeu a parada e foi tão eficiente pra sua vida, você tá aqui agora. Tamo junto demais, viu, velho? E você, Gustavo? Se você tivesse que citar essas 3 palavras-chave do que a meditação fez com você, quais que seriam? Pra mim? Uhum. Pô, transformação é a primeira, né? Eu era chato pra cacete, cara. Eu era um cara insuportável, você não tem ideia, arrogante pra caramba. Porque eu me achava, né? Físico, não sei o quê, então era chato. Então, ó, transformação. A segunda, cara, clareza. Comecei a ver a realidade como ela é, e não como eu acho ou gostaria que ela fosse. E a clareza me deu a aceitação. Não passiva, não de ficar em cima do muro, mas aceitar a realidade e transformá-la. Aceitação para depois transformar. Então, assim, o treinamento me deu essas 3 coisas. Agora, eu acho assim que o meu termômetro é o relacional. Os meus relacionamentos, cara, com a família, com amigo, com relação conjugal, isso aumentou, melhorou de uma forma, assim, indescritível. Sim. Eu não sabia cultivar, lidar com os relacionamentos nos momentos mais críticos, por exemplo. Então, o treinamento me deu muita segurança, muita tranquilidade para ouvir, para saber falar, para expressar o que eu estou sentindo. Então, expressão de sentimento. Pô, eu vim das exatas, cara. Eu sou físico. Então, eu tinha um bloqueio para falar de sentimento, do que eu estava sentindo, do que eu estava achando, sabe? Era um mundo matemático, um mundo muito frio, engessado. Quando eu comecei a praticar a meditação, isso foi meio que se dissolvendo. Eu fui aprendendo a falar de mim mesmo, aprendendo a me expressar, a expor meu sentimento. E a ouvir do outro também. Então, eu acho que a transformação relacional para mim foi gigante. Você sabe por que eu fico puto? Tem gente que chega para mim e fala assim, cara, eu não consigo dormir à noite, estou ansioso. Eu falo, vem cá, vamos sentar, meditar, respirar. Aí a pessoa quer uma pílula de farmácia. Beleza, você quer esse caminho? Tá, mas a meditação vai te dar, não é o peixe, mas é a vara para você pescar. Você vai aprender a resolver os seus problemas independente de onde eles surjam. Porque você não vai estar buscando uma coisa externa, você vai estar desenvolvendo algo dentro de você. Então a meditação vai te dar esse poder. Aqui, ó, quem quer resultado vai correr atrás, cara. Quem quer realmente transformar vai buscar os meios de transformação. Sim. E sinceramente, a minha crença nessa vida inteira, que eu larguei a física para ensinar a meditação, é porque eu vi e continuo vendo pessoas se transformando na meditação. Então, eu não tenho a menor dúvida do poder transformador da meditação. Principalmente em tempos estranhos, em tempos de ansiedade, em tempos de consumismo, em tempos de divisão de pessoas e esse mundo louco que estamos vivendo. Eu acho que nunca houve um tempo melhor para alguém praticar meditação. O tempo da pandemia, velho. Você não citou isso. O tempo da pandemia colocou as pessoas em lugares muito voados. As pessoas perderam a percepção de muita coisa. Perdeu a percepção do tempo. Quando você pisca, o ano já acabou. Sabe? Quando você pisca, tem um ano que você não vê seus pais. Quando você pisca, você tá 20 quilos mais acima do peso, ou 20 quilos abaixo do peso, lidando com um problema de saúde. E sabe o que é mais bizarro? É porque não acabou ainda. Nós não temos distanciamento histórico ainda para fechar esse ciclo. O que sugere que nos próximos anos as consequências da pandemia ainda vão rolar. E vai ser pior que a própria pandemia, né? E aí eu acho que é necessária uma preparação. Sim. Cara, tipo assim, prepare-se para os próximos anos, porque as dificuldades vão acontecer. As dificuldades que surgiram na pandemia. Sim. Então, haverá mais demanda social, haverá mais pressão social de produção, haverá uma economia quebrada, ou seja, mais ansiedade, mais problemas para serem resolvidos. Então, quem não tiver centrado em equilíbrio, em harmonia, com atenção plena, cara,
vai estar no limbo. Então eu acho muito importante começar uma preparação agora em atenção plena e meditação. Então, para quem está pensando na dúvida, lembra o seguinte, a pandemia ainda está acontecendo, não só a pandemia, o mundo pós-moderno, com o seu consumismo, com as suas loucuras, está só se embolando mais e cada vez vai ser mais necessário ter atenção, harmonia, foco, concentração e poder dormir à noite, pelo amor de Deus. Ser leve, velho, ser feliz, sabe? Eu não quero ser clichêzão não, mas clichão. Mas de verdade, velho, eu tô leve como eu nunca estive na vida, bicho. Não tô brincando, não é papinho pra ficar bonito. Pode perguntar a minha mãe, pode chamar a Camila, pode chamar meu pai, pode chamar quem for aqui, que é papo sincero mesmo, velho. Tô dando uma declaração minha aqui, que tô feliz, velho. Sabe? Obviamente, não é só por causa da meditação em si, mas do que aconteceu comigo depois que eu comecei a viver isso. Tá tudo ligado, né, cara? Tudo ligado. Você tem que ir, né? Tamo junto. Beleza. Vai encerrar não? Tem que ir, beleza? Tchau. Ué, quer que eu fale o que aqui? Tem encerrar encerrando. Ué. Ó, já compromisso aqui pra deixar validado o... Como é que é a dinâmica lá do compromisso no curso? Tem uma dinâmica do compromisso? Do queimar ponte. Queimar ponte, é o gatilho mental de queimar ponte. Vou utilizar ela aqui agora. Todas as quintas-feiras, às 19 horas da noite. Porra, todas as quintas-feiras, 19 horas da noite. Porque todas as quintas-feiras, 19 horas, nosso podcast, sem falhas. E também agora os nossos cortes dos podcasts. Então, se você não está com muito tempo ali para escutar o podcast inteiro, vai ter alguns cortes ali mais interessantes. Todas as quintas-feiras, 19 horas, sem faltar nenhuma semana. Vou gravar essa fala. Não, tá no ar, pô. E todos os streaming, todos os streaming, pra você, Gustavo, guarde isso na sua cabeça. Pra eu te mandar. Guarde isso na sua cabeça. E também todos os streaming, Spotify, SoundCloud e todos esses streams que tem aí nesse mundão. Beleza, então vambora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Áudio Zen.